Olá, aqui é o professor Martins e hoje é dia 2 de junho de 2021. Estamos aqui gravando o nosso criptoanálise de hoje. Uma coisa interessante que aconteceu no dia de hoje foi que as transações de Bitcoin ficaram quase de graça por uma hora. Então, interessantemente, né, o fluxo na rede dos mineradores de transferências de Bitcoins foi quase zerado, né, ficou bem abaixo. E isso derrubou o preço das transações para 70 centavos de real. Se levar em consideração, né, que os preços chegaram no pico de abril a 340 reais, a gente pode ter uma ideia aí, né, da queda das transferências. Momento interessante para quem precisa transferir recursos, né, e não quer pagar taxas altas assim. Então imagina, né, você sair de uma taxa de 340 reais e chegar a uma taxa de 70 centavos. É realmente uma diferença brutal. E isso demonstra como o mercado do Bitcoin está parado, né? Está parado. Isso não quer dizer que o mercado das criptomoedas esteja parado. Quando a gente observa, né, o Bitcoin ficou ali oscilando na faixa ali dos 37 mil, enquanto hoje a gente teve um forte movimento, né, de compra da BNB. BNB subindo, ocupando o terceiro lugar em valor de mercado, né, em transações, recuperando o preço de 403 dólares. Esse foi o grande movimento do dia de hoje, né? Há um risco, né, ou uma oportunidade de ocorrer aquilo que se chama de cruz da morte no dia 17 de junho. Isso significa que, né, as médias de preço de 50 dias e as médias de preço de 200 dias podem se cruzar no dia 17 de junho, né? Essa seria a primeira data possível desse cruzamento, segundo, né, os gráficos estatísticos, ou isso ainda pode acontecer, né, mais à frente, né, em julho ou até setembro, né? E o que que diz, né, sobre isso? Isso diz que se isso acontecer, né, nas últimas três ocorrências, que foram 2013, 2017 e 2019, quando houve essa cruz da morte aqui, essa transição entre essas duas linhas, né, das médias de 200 e das médias de 50 dias, o preço desabou. Desabou. Então houve, né, uma queda significativa do preço do Bitcoin, uma baixa. Então, estatisticamente, se isso acontecer, né, a próxima vez que isso pode acontecer no dia 17 de junho, nós poderemos estar vendo aí o dia da baixa, né, o dia daquela oportunidade de comprar. E aí a gente percebe o seguinte: quais são os parâmetros dessa baixa, né? Ela pode chegar a 19, 18 mil dólares, ela pode chegar a 14 mil dólares, ou, né, na mais baixa aí das perspectivas, chegar a 11.500 dólares. E isso sim seria um motivo, né, para compras, compras e compras, né? Então, se alguém está esperando aí uma oportunidade de entrar no mercado, a melhor oportunidade então seria na ocorrência, né, dessa cruz aí, da cruz da morte, que ela é diferente da cruz dourada, né? A cruz dourada é quando a tendência de alta é apresentada. Então aí para todo mundo que está interessado em ter uma oportunidade, a próxima chance poderá ocorrer então do dia 17 de junho para frente. Então daí começar a acompanhar mais próximo aí, né, o mercado e começar a se preparar, né? Se você não tem recursos nas corretoras, já pensar em alocar recursos, porque se você esperar para o dia que isso acontecer, né, geralmente fica congestionado as corretoras e você não consegue subir recurso. E aí você, por vezes, perde esse momento, né? Pode ser um momento bem rápido, né? Como aconteceu das duas últimas vezes. A queda veio, mas ela durou muito pouco tempo. E aí quem quis entrar, subir recurso para poder comprar nesse momento, não conseguiu. Então é bom já se preparar, né? E já começar a olhar do mercado do dia 17 em diante, quando a probabilidade dessa cruz da morte acontecer, e daí sim, né, a gente ter aquela oportunidade esperada de entrar, né? Quem está esperando aí para entrar com preços baixos, e este vai ser o momento, hein, pessoal? Em relação a hoje, o sentimento do mercado continua, né? Extremo medo. Então isso reflete na baixa negociação do Bitcoin, reflete na baixa mineração, né? Da baixa transferência de recursos.
Então o mercado continua andando de lado, né? A gente percebe aqui nos gráficos de volume que o Bitcoin realmente, ó, está na baixo volume de negociação, né? Bem baixo aqui hoje. Ethereum também. O que difere bem do BNB, né? Quando a gente olha o BNB aí que estourou de preço, né? Deu uma subida boa aí, a gente vê, olha só, o gráfico de volume aqui alto, né? Um grande gráfico, né? ADA caindo aqui, baixando, e o Doge subindo, porque a Coinbase, né, como dito ontem na nossa criptoanálise, permitiram, né, a negociação dentro da Coinbase, e daí por isso esse aumento aqui no Doge. Outra informação importante aí do Bitcoin, né, que houve o pico aí em abril, né, da entrada das instituições, né, das grandes baleias aí, e houve uma queda, né, em maio houve uma paralisação na demanda institucional, né. Tudo isso por causa dessas oscilações graves, né, grandes que tem no Bitcoin, então isso aí afasta o investidor institucional que precisa ter um pouco mais de segurança, de parâmetros de preço, né, essas oscilações grandes não são adequadas, né, para quem está buscando, né, uma proteção, principalmente, né, em relação à inflação. Quando você tem essas oscilações, na verdade, você não tem proteção nenhuma, né, você está à mercê de um mercado incerto. Então, por isso que a gente também percebe que o mercado está parado, né? Não tem ninguém entrando mais para comprar, então não tem motivação para alta, ao mesmo tempo em que, né, ninguém está vendendo, então também não tem motivação para baixa. O mercado fica andando de lado ou fica parado, né, à espera de algo que aconteça aí. Agora, uma coisa importante, né, um dado que saiu aqui no Bitcoin Inst, né, é que os endereços ativos, né, de Bitcoin, as carteiras que fazem trocas diárias, né, que movimentam diariamente, elas também tiveram uma redução. E isso aí também provoca uma diminuição nos negócios. Então, até o pessoal que anda fazendo trade, que anda fazendo movimentação, também não está realizando os negócios. Então, isso aí é mais um indício aí da parada do mercado, né, para a gente ficar atento aí e perceber o que está acontecendo. E para fechar aqui nosso, né, clipping, nossa criptoanálise de hoje, um artigo aqui que eu recomendo que saiu no CoinDesk, que é sobre, né, um pouco da história do Dogecoin, né? O artigo até tem um título mais crítico, que é A Tolice é próxima à divindade, né? Porque Dogecoin ainda prospera, né? Na nossa criptoanálise de ontem a gente fez uma crítica, né? Participou daquela ideia da teoria dos grandes tolos, né? De que a pessoa compra algo supervalorizado porque ela acredita que logo depois ela vai ter uma pessoa mais, né, tola do que ela comprar aquele, né, aquela cripto dela. E o Dogecoin, né, um exemplo clássico dessa situação, né, de pessoas imaginando aí que ele possa chegar num valor, né, que permita que ele valha mais até que a Boeing, né, Starbucks e essas grandes empresas. E esse artigo é bem interessante para quebrar um pouco essa lógica, né? Falando que, na verdade, a vibe do Dogecoin nunca foi essa, né? Então, ela sim era ligada a questões mais tolas, né? Era ligada até essa questão da divindade, de uma adoração, né? Da Dogecoin, mas por quê? Porque o Dogecoin é um espaço social, né? De divertimento, de curtição, de interação, que por essa reportagem, né, demonstra que em nenhum momento a vibe dos programadores, dos idealizadores se voltaram para que ele seja uma reserva de valor, né? E que agora as pessoas que estão buscando no Dogecoin, né, algum nível de especulação de reserva de valor, estão, na verdade, estragando essa vibe, né, da diversão que existia no Dogecoin, que era um espaço de interação social. Então isso está sendo perdido porque agora estão entrando players, né, que estão guardando o Dogecoin, quando na verdade a ideia nunca foi, né, de se fazer reserva de valor, mas sim de se permitir algo que até se fala, né, seria a criptomoeda do povo, né, de se permitir algo que tivesse valor nas trocas, né, dele servisse para as trocas e não para reserva de valor, contrastando com aquilo que se entende que é hoje o Bitcoin. E até na reportagem fala sobre isso, né? Pô, o Bitcoin tem essa chatice, né, de ser um negócio caro, que você não pode ficar utilizando, e ninguém utiliza ele para pagar nada. Enquanto você vai no Dogecoin, ele tinha essa vibe de ser algo que custava pouco e que era interessante de ser usado para troca, até porque ele servia de uma forma de interação social.
Então aqui a gente vê essa outra vibe que eu acho realmente que tem um espaço de ser, né? E que quando a gente vê o Dogecoin subindo de valor, ela acaba se perdendo, né? Por algo que não é a utilidade dele, né? Por algo que acaba até contaminando a utilidade dele, que já vinha e já existia, né? Pode ser até em forma de bolha, né? Numa bolha de pessoas, né? Que a utilizavam, mas que se perdeu agora pela elevação do preço. Então, até para a gente pensar, né? Que nem só de reserva de valor vive a criptomoeda, e que ela tem também uma outra função, né, social, que pode ser essa da interação, das trocas, né, de né, unir pessoas por propósitos até, no caso do Dogecoin, propósitos até que eram, né, benéficos, né, eram beneméritos, que se uniam para fazer doações, então o pessoal acabava doando seus Dogecoins para, né, alguma uma atividade assistencial e que agora, por ele estar se transformando em algo também de reserva de valor, isso não está mais sendo feito. Então, eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.